Então não existe capim melhor ou pior, entendeu? O que capim tem que ter é manejo. Hoje o tripé ali, né, quando você fala em produção. Nós estamos falando ali na base, nutrição, né? Que a produção de uma forragem de qualidade está ali na base. No meio vem ali sanidade. E na ponta é a genética, né? O Cerrado tem aproximadamente aí 40, 50 milhões de hectares. Entendeu? 80% desses pastos, de alguma forma, ele está em processo de degradação, entendeu? Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mesa Rural Podcast. E hoje, eu e o Júlio, nós temos aqui o enorme prazer de receber Neto Roseira. É Neto Roseira, né? Não vou falar Benjamin Almeida Moreira, né? Porque ninguém conhece, né, Netão? É Neto Roseira. Só uma breve introdução para quem não o conhece. Neto Roseira é engenheiro agrônomo, formado pela UESB. Ele tem pós em manejo de pastagem pela FASU, que é a Faculdade de Zootecnia de Uberaba, não é isso? Isso. Curso com Adilson de Palma, sobre correção e adubação de pastagem por balanço de massa. Vocês vão descobrir o que é isso daqui a pouco. E ele já trabalha, desde então, desde sua formação, ele vem trabalhando como representante comercial. E hoje ele trabalha na Confinar, em Vitória da Conquista. Não é isso, né? Isso aí. Neto, primeiramente, agradecer a Dorval aí, a Júlio, pelo convite. Né? Um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, para um bate-papo. Né? Colega de escola e hoje aqui junto, colega de profissão, cliente. De trabalho. De trabalho, né? Verdade. Nós vamos estar lá nesse bate-papo aí sobre pastagem, adubação. Sim. Essas novas tecnologias que tá chegando aí pra gente para somar na pecuária, né? Com certeza. Netão, já vamos começar na veia, como eu gosto de falar. Vamos chegando aqui no assunto. Acho interessante a gente começar a falar sobre... A gente tá se aproximando da época que as pessoas costumam plantar. Isso. Aqui na nossa região. Que aí tem aquela cultura milenar de plantar no pó. Isso. Óbvio que isso vem mudando ao longo dos anos. A gente já sabe que os plantios de inverno têm dado bons resultados também e tal. Porém, é uma época que realmente há uma concentração grande de plantios. E aí, Neto, a gente sempre... Aqui, todo mundo passa por aquela dúvida. Mas vem cá, qual forrageira escolher? Qual capim escolher? Dorval, primeiro passo, é como você tocou no assunto aí, o primeiro passo é a escolha da forragem. Como que eu vou escolher a forragem ideal para aquela realidade que eu tenho em minha propriedade? Isso se dá, primeiro você tem que levar em conta alguns fatores, que é índice pluviométrico da região, fertilidade de solo, né, topografia. Essas são as premissas básicas para você escolher uma variedade mais adaptada àquela condição sua, né? Hoje se vê aqui na região de Itapetinga, 70%, 80% hoje das sementes que eu comercializo é Braquiária decumbens, entendeu? Sim. Por conta daquela seca que a gente passou aí em 2016, foi uma planta que se comportou muito bem, né? Atravessou aquele período crítico. As áreas que eram de decumbes voltou, né? Após seca, rebrotou. Apesar de ter uma degradação em algumas áreas, mas de uma forma geral recuperou bem as áreas, entendeu? O que não houve no caso do Braquiária marandu, entendeu? Outras variedades. O pânicos, né? De uma forma geral. O colonhão até surpreendeu, porque no primeiro momento a gente achou que as áreas de colonhão tinham meio que desaparecido. Foi. E com o passar de um tempo, quem não teve dinheiro naquele momento para reformar os pastos, acabar que 1 ano, 2 anos depois, as áreas de colonhão voltou. Foi. Em grandes propriedades. Recuperou tudo, basicamente. Exatamente. Né? Voltou com bastante força. Isso. E, Neto, essa escolha, por exemplo, essa opção pelo Braquiária decumbens aqui na região, existem algumas críticas bem direcionadas à escolha dela. Como sendo algumas, por exemplo, falando um pouco sobre a questão da qualidade da forragem, dos nutrientes disponíveis e tudo mais, e de produção. Porém, realmente, como você falou, né, é um capim de uma resistência maior, né, um capim que que segurou bem aqui na nossa região. Você acredita que essa escolha, essa preferência, ela é benéfica? Não? Você acha que tem que ser um negócio meio controlado isso? Porque, por exemplo, hoje aqui na nossa propriedade eu falo por conhecimento de causa. Aqui a gente 80% é decumbes. Isso. Entendeu? Mas é por aí. A maioria das propriedades hoje
tem plantado decumbens em grande escala. Entendeu? O que eu eu recomendo muito o decumbens, entendeu? 70% dos meus clientes, né, que vai reformar pasto, a gente coloca decumbens, mas não descartando o braquiarão, os pânicos, entendeu? O braquiarão é uma ferramenta excelente, é uma variedade muito boa, entendeu? O que tem que acontecer é que você tem que dar uma condição de fertilidade de solo melhor para ela. Quando você pega lá na recomendação do braquiarão, antigamente vinha lá de média a alta fertilidade de solo. O que na prática a gente sabe que isso não é uma verdade. O braquiarão é uma variedade exigente a alta fertilidade de solo. Então você quer plantar braquiarão, dê condição de solo para aquela planta se desenvolver, se estabelecer bem. Entendeu? Quando você fala condição, você fala mais no intuito de adubação, né? Isso. Correção de solo. O ideal é fazer uma análise, né? Isso, fazer uma análise de solo, corrigir, se preciso for. A adubação de base, né? Que é basicamente a adubação fosfatada. Entendeu? E uma coisa que eu costumo falar para meus clientes, Dorval, é que existe um trabalho de Adilson de Paula, né? Que foi meu professor lá na FASU, onde ele comparou todas as variedades de capim existentes. Entendeu? Essas que a gente tem conhecimento, os pânicos, os braquiaras. E a resposta que me surpreendeu é que todos esses capins se equipararam em produtividade ao longo do ano. Entendeu? Lógico, dentro da sua condição ideal. Todos se equipararam em produtividade. Então não existe capim melhor ou pior. Entendeu? O que capim tem que ter é manejo. Isso é um problema sério, né? Exatamente. Porque se você maneja bem, você vai ter alta produção. Se você não maneja, não tem pra onde correr. Exatamente. O que capim tem que ter é manejo. Eu vejo muita gente hoje, lógico, o índice pluviométrico tem limitado bastante os usos de algumas variedades, né? De algumas cultivares, que por conta do índice pluviométrico, os pânicos mesmo na nossa região está um pouco limitado. Nossa região chovia muito no passado, o que não é a realidade hoje. Entendeu? Então eu acredito que a gente tem que dosar a nossa propriedade hoje, eu acredito que tem que ter em torno de 70%, 80% aí das braquiárias, mas tem que ter uma área de pânico, que é uma área que vai lhe dar uma capacidade de suporte maior durante o período das águas, entendeu? E os braquiárias não vai ter uma capacidade de suporte boa nas águas, mas ao médio aí, quando você fala de outono, inverno, que é onde a produtividade da forragem começa a diminuir, eles vão ter uma produtividade mais equilibrada. Mas vai se manter o ano todo, né? Isso. Exatamente. Na contrapartida, né? Isso E a recuperação do braquiária também, ele acaba sendo um pouco mais rápida, né? Do que o do próprio pânico, né? Exatamente. Porque aqui mesmo a gente percebe que uma chuvinha, às vezes, que dá, que nem essa que deu agora pra gente aqui agora recentemente, os braquiários começaram a responder. Exatamente. Os pânicos ainda estão tentando entender o que está acontecendo, né? Isso. Eu costumo brincar que o decumbens mesmo, no tempo nublou, ele já está brotando, né? Já, decumbens é um capim. Então o que você recomenda, né, ter 70% braquiária e 30% pânico. 30% pânico. Isso nessas aí, áreas. Nessas áreas. Entendeu? Visando o período das águas, que o pânico vai lhe dar uma capacidade de suporte maior. Lógico, quando eu falo de pânico, na verdade todas as variedades. Hoje quando você pensa numa reforma de pasto e divisão de pasto, eu costumo falar que anda de mão dada. Sim, sim. Acabou aquele negócio de pasto grande, o que acontece um pouco ainda em nossa região, tem áreas extensivas de 100 hectares, 120 hectares de pasto, entendeu? 80 hectares. O que isso não é mais interessante. O interessante é que você tenha pastos menores aí de em torno de 20 hectares, de 15, dependendo do tamanho da propriedade, até 25 aí no máximo. Entendeu? E manejar bem. Exatamente, manejar bem o pasto. Com certeza, que aí você não vai deixar nem bater muito, vai acabar perdendo, porque fazer pasto hoje é caro. Com certeza. Diga de passagem. Então, você tendo essa visão de controle de entrada, respeitar a altura de entrada, a altura de saída. Entendeu? Isso aí você vai chegar no máximo de produtividade, de capacidade de suporte naquela área. Ô Neto, quando a gente pensa assim, como você acabou de falar, e eu acho interessante, assim, que é a questão de você fazer um manejo correto. E a gente fala assim, que a gente tem algumas regiões aqui, próximo da gente, que a gente tem uma baixa fertilidade de solo. Só que, por exemplo, como já veio o Fabiano aqui, que já conversou, já falou sobre isso,
a propriedade dele não tinha uma fertilidade tão alta, porém ele vem adubando. E hoje ele vê uma produtividade similar de regiões aqui onde a gente tem, por exemplo, como o pessoal costuma usar essa expressão, que não é uma expressão legal de usar, terra boa, por exemplo, né? Onde é uma região de terra boa. Porém, a gente percebe isso. A gente hoje, esse ano, a gente conversando sobre isso, a gente consegue perceber que aumenta a produtividade, aumenta capacidade de suporte, tudo mais. Melhora desempenho animal. Você citando o caso mais cedo aí do pessoal de Guanambi, que está trabalhando com quantas UA? Você falou com um ganho de peso de que média? Lá de 1.3 UA, tem fazenda lá específica com 1.3 UA, animal suplementado, a pasto. Nós estamos falando de uma região que realmente é uma crise hídrica grande. Exatamente. Mas você falar de uma região com capacidade de suporte de 1.3 UA, isso. Então, eu acho que assim, a gente parafraseia muito do que a gente trouxe muito aqui esse ano, ainda mais com essa estiagem, que foi justamente aquela questão do manejo correto. Exatamente. Entender a sua realidade e se adaptar a ela. Com certeza. Porém, isso tudo passa muito por... Acho que o primeiro passo de tudo para você poder fazer é uma análise de solo. Com certeza. Então, por exemplo, vamos pensar assim, do ponto zero, chegou numa propriedade, hoje o cara quer falar, olha, eu quero reformar pastagens. Primeira recomendação... Coletar a amostra de solo. Fazer uma análise. Fazer uma análise, entendeu? Vamos lá, coletar a amostra, entendeu? Ver o que é que realmente aquele solo precisa. Só corrigindo, Durval, Itapetinga hoje, se você pegar o mapa de solo do Brasil, Itapetinga está numa região de solos de alta fertilidade, entendeu? A região de Itapetinga, se você pegar as análises de solo daqui, umas áreas que nunca foram adubadas, a saturação de base aqui é lá em cima, né? O que é saturação de base? São as bases boas do solo. Potássio, cálcio, magnésio, entendeu? Alumínio, que é tóxico para a planta. Você quase não se vê aqui na região de Itapetinga, entendeu? Saturação de base aqui de 60%, 70%. Sem ter feito nenhuma correção. Então é o que eu falo para meus clientes. Nosso solo precisa de tão pouco. Por que a gente não corrigir esse pouco que falta? Colocar um fósforo, né? Que o solo brasileiro, de uma forma geral, é pobre em fósforo. Acontece em nossa região também manchas muito boas de fósforo. Que não é a realidade a nível Brasil. Você sai um pouquinho aqui, você vai para a região de Itaju do Colônia, tem solo de 30 ppm de fósforo. 40, 50, entendeu? Que não é a realidade a nível Brasil. Não. São exceções, né? Exatamente. São regiões de exceções. Então, qual é o primeiro passo quando você pensa em reforma de pasto? É todo um planejamento. Eu costumo orientar as fazendas que a gente dá assistência, né? Nessa área comercial que a gente atende, orientar lá atrás, começar a coletar uma amostra de solo lá para maio, junho. Por que essa época do ano? Essa época do ano eu vou coletar a amostra, vou mandar para o laboratório vai me enviar, né, um laudo falando ali a análise, e aí eu vou ter tempo hábil para interpretar essa análise, né, fazer uma cotação, indicar quais adubos que são recomendados ali de acordo com aquela análise de solo e qual o custo, quais as fontes melhores para você comprar esse adubo. Se é ureia naquele momento, ou se é um adubo, um nitrogenado peletizado, de ação protegida, entendeu? Hoje já tem no mercado adubos fantásticos com liberação lenta, que tem dado um resultado. Você diminui, né, a questão de jogar só uma vez, né? Sim. O adubo no pasto, não tem que fracionar tanto. Sim, entendeu? Sim. E você diminui o custo. A liberação é devagarzinha, né? Exatamente. Gradativa ao longo do ano, né? Isso. Aí você joga uma vez só ali e aquele adubo ali vai se liberando aos poucos de acordo com que ele entra em contato com a água, né? Sim, mas isso aí também é uma coisa meio que... Agora sim, você vai fazendo a avaliação, por exemplo, pasto a pasto. Isso. Não é? Exatamente. Você chegou num pasto aqui, você identifica. E não é que a avaliação desse pasto ela é igual para o próximo pasto, para o pasto vizinho. Isso. Na verdade, quando o cliente ele está num nível tecnológico muito alto, que ele quer uma recomendação de pasto por pasto, a gente faz. Mas normalmente eu levo muito em consideração, procuro ver o histórico da área, se aquela área na fazenda já foi adubada, se não foi, entendeu? Se ali está na mesma topografia aqueles dois pastos, se não está, às vezes tem uma parte acidentada, outra um vale. Então, você tem que levar tudo em consideração isso na hora de você coletar a massa de solo. Se existe alguma área na fazenda que é silvopastoril, você tem que fazer uma análise separada, entendeu? Para ver o que cada área realmente precisa.
Ô, Neto, e você indica fazer essa análise de solo uma vez por ano ou a cada nova reforma? Como é que... Aí depende do nível tecnológico que o cliente queira atingir. Quando você fala em análise de solo, a gente coleta no primeiro momento ali, se for uma reforma de pasto, a gente já coleta ali para fazer uma recomendação, né, junto com a implantação da área. E se o cliente quiser fazer adubação de produção, que a gente chama, aí eu já recomendo no ano seguinte. Porque às vezes aquele solo ali, ele pega calcário, entendeu? Às vezes pega um gesso, que são corretivos. Então, o que a gente faz? A gente precisa estruturar nosso solo primeiro, né? Para depois pensar em uma adubação de produção. Não adianta eu pensar em uma adubação nitrogenada, jogar uma ureia, sendo que meu pH tá lá 5, 4,5, entendeu? Isso é indicativo de solo ácido. Se eu jogar, digamos, jogar lá um fósforo, 100 kg de super simples, que é 18 pontos de fósforo, né? Numa área que o pH lá é 5, 50% daquele fósforo que eu joguei não vai ser absorvido pela planta. Ele vai ficar indisponível pela planta só em função do pH. E vai perder dinheiro. Exatamente, vai perder dinheiro. Uma análise de solo é tão barata, e às vezes a gente fala com o cliente, né? Hoje uma análise de solo é R$66, entendeu? 60, 70 e tem reais. aqui tão próximo da gente. Exatamente. Conquista tem, eu gosto muito de mandar para Nitrossolo, lá em Uberaba, que é uma análise mais completa. Uma análise que vem fósforo resina, né? Que é o fósforo realmente que está disponível para a planta, diferente do daqui da região. Que costuma aparecer que é o fósforo Melish. Está disponível e não está. Então você não sabe o que realmente está disponível para a planta. E lá ele dá completo. Lá ele vem, né? Textura, macro, micro, matéria orgânica, que é essencial aí. O que eu sempre acho bacana quando a gente conversa assim sobre essa questão dessas tecnologias é que a tecnologia, ela não é você pegar e comprar. Eu falo muito isso, que assim, antes de eu entrar na pecuária, assim, para viver mesmo de pecuária, porque tem uma diferença, né? Você crescer na fazenda, como, por exemplo, eu cresci aqui, mas não tinha preocupação com produção, entendeu? Chovendo, não. Se chovia, bom demais que choveu. Se não chovia também, bom demais que dá para brincar lá fora, entendeu? Quando você é criança, a realidade é essa. E quando você vai entrar para você poder preocupar, e quando você vê falar de tecnologia, você vê, não, deve ser o quê? É um computador, um puta de um sistema, é um baita de um trator com GPS e tal. Né? E, cara, não é nada disso. Exatamente. A verdade é que o que eu aprendi é que na pecuária, no agronegócio, tecnologia é conhecimento técnico. Com certeza. E isso economiza muito, velho. Economiza grana, economiza tempo, economiza até as relações familiares, economiza, porque você erra menos. É verdade. Eu falo que aqui em casa mesmo, eu acho que assim, você tem que saber, por exemplo, não adianta você chegar para um veterinário e falar assim, meu amigo, deixa eu te falar, tô querendo adubar esse pasto. Com certeza. Ele vai falar o que pra você? Cada coisa é cada qual, né? Com certeza. Ele vai falar assim, passa um puron que vai dar certo. Não vai, entendeu? Então eu acho que você tem que procurar os profissionais técnicos. Então assim, quando a gente fala, velho, uma coisa simples, uma visita por exemplo, uma visita sua de um engenheiro agrônomo. Você chega na propriedade, você observa isso aí, você observa a questão de topografia, você olha e fala, aí às vezes aquela história, vamos fazer uma análise de pasto a pasto. Aí você olha e fala, não, pô, é tudo mesmo topografia aqui, pra quê? Faz uma só, entendeu? Não faz sentido, não é? Isso. Então, é aquela questão realmente de você estar direcionado a isso. Com certeza. Então, eu acho que o passo mais importante que eu acho que o produtor pode tomar na vida dele é realmente buscar uma assistência nesse aspecto, porque economiza pra caramba. Com certeza. E passando muito por essa questão. Ô Neto, quando a gente fala de pastagem e formação de pastagem, é inevitável a gente falar de invasora. Com certeza. Erva daninha. E aí, não só a erva daninha, mas os capim também invasor que a gente tem aqui na região. Verdade. E hoje, assim, é uma realidade que a gente vê que de uns anos para cá vem aumentando muito a população de invasoras. E a variedade também. Isso. Eu não sei se a gente começa a perceber ou se já estava aí, a gente nunca tinha percebido, não sei o que é, mas eu percebo que realmente ano após ano a gente começa a ver. Isso tem um prejuízo à produção também do pasto, né? Com certeza. Ô Doval, só a título de curiosidade, se você for para pegar aí o cerrado brasileiro, né? Quando eu falo cerrado, que o cerrado é a maior área, né, de produção animal do país. 60% do que é produzido no Brasil aí a título de carne é produzido em área de cerrado.
O Cerrado tem aproximadamente aí 40, 50 milhões de hectares, entendeu? 80% desses pastos, de alguma forma, ele está em processo de degradação, entendeu? Então, assim, eu falo que a gente tem muito ainda o que melhorar, mas estamos no caminho, entendeu? Essa realidade tem mudado, entendeu? Agora, essa recuperação dessa pastagem passa muito por quê? Por manejo de pastagem, por manejo de adubação, o que você acha? Isso. Essa degradação de pasto se dá a diversos fatores, né? Às vezes uma escolha da variedade errada, às vezes a falta de assistência técnica, entendeu? Aparecimento de pragas, ervas daninhas, entendeu? Pragas e doenças, ervas daninhas, isso tudo leva à degradação do pasto, entendeu? Quando você não intervém. E gerando esse impacto dentro da propriedade, né? Exatamente. Esse prejuízo. Isso. Quando a gente fala aí de invasora em pastagem, nós estamos falando aí de diminuir dinheiro no bolso do produtor, entendeu? Dinheiro no bolso do produtor. Porque quando você tem um pasto infestado aí de erva daninha, sua capacidade de suporte cai drasticamente, entendeu? Cai drasticamente. Então, hoje a herbicida se tornou um negócio tão barato. Eu falo para meus clientes direto, hoje a herbicida é mais barata, a roçada química é muito mais barato hoje do que uma roçada mecânica, entendeu? Que a roçada mecânica não tem controle. É uma poda que você está fazendo no mato ali, né? Depois, daqui 6 meses... Volta tudo. Volta tudo e é um problema. E a química você tem a possibilidade de realmente matar aquela né, invasora. Controlar aquela invasora que você deseja, entendeu? E quando você planta, joga a semente, ela é a primeira que aparece. Ela vem primeiro que o capim. Parece que ela fala assim, vai ter concorrência aqui, deixa eu sair primeiro. Aproveitando o que o Júlio falou, por isso que os clientes que a gente atende, normalmente as aplicações que eu faço é com 30, 45 dias depois que da emergência ali. 45 dias, nós estamos falando aí de um custo aí de R$50 por hectare, R$70 por hectare. É mesmo? É um negócio muito irrisório. E você fala de herbicida, sim, né? Fora a aplicação. Não, mas mesmo assim, você botar a aplicação de trator é ridículo. É ridículo, exatamente. Porque é só o trator passando, aplicando com jatão, ele joga ali. O rendimento é muito alto, entendeu? Em 1 hora aí você faz 2 hectares, 3 hectares. A depender do volume de cauda que você regule a máquina para aquilo. Se falar de 1 hora, 2 hectares, né, que vai gastar muito. Nós estamos falando da hora hoje, a média de R$120 aqui na região. Exatamente. E de uma coisa que vai controlar, né? De um controle definitivo da invasora. Agora, essa aplicação você recomenda anual ou você recomenda assim mais de uma vez no ano? Porque assim, eu não sei, eu não conheço, eu admito muito mesmo minha ignorância, não ignorância de ser ignorante, mas ignorância de não conhecer do assunto. Porque, Neto, eu acho assim, às vezes você aplica, eu já vi isso aqui, eu apliquei, aí ainda no período das chuvas, aí retorna novamente um pouco. Você acha que é interessante voltar a fazer essa catagem ou não? Você acha que a depender do caso, deixa pro ano que vem a gente retoma? Ô Doval, aí depende muito de uma avaliação técnica, né? Todas as propriedades que eu visito hoje de forma comercial, eu gosto de fazer com o cliente, ou com o vaqueiro, ou com o gerente da fazenda, uma rodada técnica pela fazenda. Entendeu? Que numa rodada técnica, às vezes você consegue enxergar coisa que o cliente, o vaqueiro ou o próprio gerente ali não consegue enxergar, entendeu? Então, quando você faz essa rodada técnica, você vai catalogar as invasoras que tem ali, não é isso? Com isso, como a gente trabalha hoje, né? Hoje a gente vende os produtos da Corteva, que é uma multinacional, a gente tem uma série de princípios ativos ali que lhe permite fazer um controle de uma invasora de forma mais assertiva, com o melhor custo-benefício, entendeu? Então, a gente tem que esquecer que às vezes aquele produto com 1 litro mais barato é o melhor. Entendeu? Isso não é verdade. Entendeu? Cada planta depende do seu controle químico, entendeu? Daquele ativo para ela realmente ser controlada. Acontece muito do cliente, às vezes, no balcão de uma loja, comprar um produto ali, fazer uma aplicação na fazenda de qualquer jeito e depois fala que a herbicida não funciona. Isso aí a gente encontra, entendeu? Quando você vai ver, tá aplicando ali um produto ali que é muito conhecido, né? Esses produtos aí abaixo de 2,4-D com picloram, sendo aplicado de forma generalizada, né? Entendeu? E aí vem a frustração de não dar o resultado em algumas invasoras. São produtos bons, são excelentes, não tenha dúvida. Muito utilizado hoje ainda. Mas como eu falei, de forma assertiva. Tem aquelas invasoras para aquele produto controlar. Outras invasoras precisam aí de um triclopi, de um fluroxpi, que são moléculas, digamos assim,
para plantas de mais consideradas de difícil controle, entendeu? A gente sempre fala assim, eu mesmo eu falo muito isso, realmente, como eu falei, pela falta de conhecimento, tá? Tem que bater um folha larga aqui. Isso. Mas aí, não é, por exemplo, eu vou chegar lá e falo num balcão que nem a gente fala bem assim, rapaz, tô com um bezerro lá com diarreia, tá, toma tal remédio aqui, né, toma... Exatamente. Como é que é o nome daquele princípio ativo, daquele que a gente usa, 10%? Ceftiofur. Ceftiofur. Toma o Ceftiofur aqui que vai resolver, né? É. Não é bem isso, né? Exatamente. Tá certo que com bezerro também não é assim, mas você tem que ter o direcionamento. Mas assim, eu acho que quando a gente fala de invasora e tudo mais, é um pouco mais difícil, né? Certeza. Porque depende da altura. Eu lembro de uma vez que você veio aqui dar uma assistência pra gente, aí você falou, essa daqui não controla com esse remédio que você tá querendo. Foliar, isso, né? Tem que ver se a aplicação, se o controle é foliar, se é via toco, entendeu? Se é aplicação basal, se é a aplicação no meristema apical da planta, entendeu? Sim. Então tem vários controles que podem ser feitos, entendeu? Se é uma roçada mecânica associada com controle químico. Então tem vários diagnósticos. Às vezes você tem que entrar, né? Às vezes 80% das invasoras que estão ali é uma invasora de fácil controle, né? Por causa de 20% não justifica eu aumentar a dose de um produto para pegar aqueles 20%. É muito melhor fazer uma aplicação, entendeu? Mais em conta e voltar fazendo um repasse naquela planta com outro produto mais, né? Mais agressivo, alguma coisa desse tipo, ou manual, uma roçada com um padrão, né? Que todo mundo conhece. Entendeu? Então é por aí. Ô, Neto, e deve acontecer muito nessas assistências suas. O próprio gerente ou o produtor tira uma foto, manda para você, até para ter essa ligação a mais entre o técnico e o produtor, né? Hoje tem a tecnologia hoje tá para tudo aí. Eu acredito que isso ajude bastante também, né? Ajuda. O WhatsApp é uma ferramenta boa, excelente, não tenha dúvida. Mas às vezes também o produtor quer trilhar um caminho mais curto, né? Mandando a foto ali pelo WhatsApp ou fazendo um vídeo ali meio rápido, mandando a cavalo, que você não tem condições de fazer um diagnóstico por aquele vídeo, entendeu? Com você tem uma noção ali do estado vegetativo da planta, entendeu? Mas a olho nu você consegue realmente catalogar as invasoras. Com certeza. O presencial não Exatamente. se compara. Às vezes tem planta ali no meio que não tem controle com aquele herbicida, entendeu? Então você tem que associar aí 2 ativos para controlar, ou 3 ativos, depender da invasora, entendeu? E hoje essas empresas proporcionam isso a custo zero. Por que o produtor não usar disso? Não ligar para um técnico, né? Seja ele, de qual empresa seja, entendeu? E marcar uma visita, agendar, a gente vai na propriedade, levanta, faz um levantamento na propriedade, avalia as áreas, se aquilo ali é realmente área de recuperação ou se é área de reforma. Já tive casos de chegar o cliente querendo me comprar herbicida, eu chego lá o stand de capim baixíssimo, entendeu? E o herbicida não ia resolver o problema dele. E a gente optar por uma reforma, entendeu? Uma correção, uma adubação. Então já direcionou o dinheiro para... Não é só vender o produto. Exatamente. Né? Tem que vender sob responsabilidade com assistência técnica, né? E fazer o pós-venda, que é o principal. É acompanhar, é mensurar se realmente, né, superou as expectativas, tanto sua como do cliente. Sim. É isso que fideliza o cliente. E é nessa linha de raciocínio aí que a gente trabalha. Que a gente chama de vendas por solução. Você não vende um produto, você vende você soluciona a dor do cara. Isso. Eu costumo falar que eu não vendo produto, eu vendo resultado, entendeu? Isso é fantástico. Eu não tô pra brincadeira. Quando eu vou na fazenda, a gente tem que ir pra resolver os problemas, entendeu? Eu te conheci assim mesmo. Você vê esse exemplo? Você veio resolver um problema aqui pra mim no milho? Lembro. Sim. Então eu gosto muito dessa linha de pensamento, Neto. E pensando nessa mesma situação que nós estamos pensando aqui, desse acompanhamento. Como é que hoje você enxerga, por exemplo, a aplicação de herbicidas hoje? Porque, como eu falei, você falou, não, depende. Aí tem que ver caso a caso, anual ou não e tal. Mas assim, a aplicação de herbicidas hoje no Brasil, o mercado, você está achando que é um mercado que está tendo boa aceitação? Porque ainda existe um pouco do medo do uso do herbicida, da questão das pessoas, vai ter contaminação, aquela resistência, não sei o quê. Como é que você está enxergando isso aí? Dorval e Júlio, o herbicida, ele veio uma crescente aí, hoje já é uma realidade, entendeu? Tem crescido muito por conta dessa assistência, né? Que antes da gente trabalhar na área comercial, nós somos técnicos, né?
a gente pega matéria na faculdade, então nós estamos preocupados com reserva legal, com APP, entendeu? Para estar orientando o produtor justamente não aplicar nessas áreas, entendeu? E hoje as multinacionais, com essa questão da sustentabilidade, têm buscado muito por desenvolver produtos com residual menor de solo, entendeu? Com doses menores, entendeu? Antigamente você pegava produtos aí de 5 litros por hectare, a recomendação. Hoje você pega produto aí que a recomendação é 1,5 litro por hectare e um residual menor, entendeu? Muito pouco. E é a mesma eficiência. Exatamente. A tarja do produto, né? Às vezes hoje tem produto com tarja verde, né? Que significa produto pouco tóxico. Tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente, entendeu? Pô, Neto, eu sempre tive uma dúvida. Quando você aplica um herbicida, por exemplo, o famoso folha larga, que eu citei aqui mais cedo, ele não tem algum efeito de fito na planta, no capim? Ô Doval, existe alguns trabalhos que mostram que mesmo você não tendo aquela fito visual ali, né? Acontece de dar uma fito, é muito difícil, às vezes você aplicou com sol muito quente, entendeu? Acostuma ali a amarelar um pouco o capim e tal, que não é normal, porque o herbicida é seletivo, entendeu? Ele controla a invasora e o capim não tem problema nenhum, mas às vezes acontece, um dia muito quente, que aplicou o dia todo, às vezes dá uma fita ali, mas aquele capim ali não vai morrer, o pasto não vai morrer, entendeu? Hoje a gente já trabalha também com alguns produtos que associa junto com o herbicida para não ter esse problema, quando você tem que usar dose mais agressiva em algumas plantas, entendeu? Que a carga de ativo ali vai muito alta, a gente associa com outros produtos aí no mercado para evitar justamente isso. Você acaba blindando a planta ali para não ter essa fitotoxicidade. Entendeu? Então tem muita coisa hoje a ser utilizada. Entendeu? Muita coisa moderna aí que veio para somar e veio para ficar. Entendeu? Porque tem a preocupação constante da gente quando a gente faz essa questão dessa aplicação. Primeiro, é a questão da toxicidade, né? E a questão também de prejudicar o crescimento do capim. Porque todo mundo fala assim, mas vou aplicar, mas vai prejudicar o capim? Como é que é? Mas assim, realmente, agora sim, talvez seja uma pergunta até pretensiosa da minha parte, mas aí a pergunta que todo mundo fala, mas como que ele é seletivo? Como é que ele sabe qual atuar e qual não atuar? É porque o herbicida, né, as plantas, né, monocotiledônia, dicotiledônia, entendeu? Então é em cima disso que existe a seletividade do herbicida, entendeu? Sim. Na hora de desenvolver, só pega ali dicotiledônia, né, que é o folha larga conhecido. Sim. Entendeu? Aí acaba atuando só naquilo ali, só naquela planta, entendeu? Sim. E quando você elimina a planta invasora, é fantástico. Diminui a concorrência no solo. Exatamente. O sistema radicular da planta invasora, ele é muito mais eficiente em absorver água e nutriente do solo do que o sistema radicular do capim. Entendeu? Então não é desejável de forma alguma você ter invasora. Entendeu? A gente tem que ser agricultor de capim. Onde é pasto. Onde é para deixar ali a invasora, ali, uma reserva legal, vamos deixar. Um APP, vamos deixar. Mas área de pasto não tem que ter invasora, entendeu? A área de pasto. Isso aí diminui a capacidade de suporte. Com certeza. De forma absurda. Violenta. Rapaz, eu falo porque às vezes a gente entra quando a gente começou aqui, algumas mangas nossas, algumas áreas de pasto nossas, a gente olhava e falava, não, aqui tem capim. Quando a gente fez a RP, pra gente tomar um susto. Aí que eu chegava pra ele e falava, não, mas aqui tem muito capim. Ele fechado. Tá bom, vamos rodar. E quando ele olhava, aqui você tem 30% de capim. Assusta. Uma área dessa não é uma área de herbicida, é uma área já é reforma. De reparação. Não é de reforma, na verdade. Tem uma área de recuperar, uma área que tem que reformar. Tem que reformar, né? Exatamente. 30% de capim, 15% de capim. Isso. Para ele tomar de novo você usando herbicida, você vai ter que usar 5 anos de herbicida aí, não compensa. E vai dar o pasto ali, né? Vai diminuir sua capacidade de suporte. Então você consegue acelerar esse processo aí, né? Através da reforma. Rapaz, eu acho legal demais. Ô Neto, quando a gente faz uma análise de solo, a gente determina ali qual é o adubo que nós vamos utilizar para aquela determinada área, se vai adubar, se não vai, porque depende também do objetivo do cara, né? Ele faz a conta de trás para frente. Exatamente. Eu quero tantos animais ganhando média de tanto e eu quero chegar nesse ponto. É mais ou menos a conta assim que a gente faz aqui. Eu acho que mais ou menos essa que você faz, né? Isso. E aí quando você faz essa conta, aí você vai fazer o acompanhamento depois do plantio, obviamente a escolha de uma boa forrageira de qualidade e tal. A gente dá toda a assistência, vai na fazenda do cliente,
regula a máquina, compra a semente com a gente vai lá, regula a máquina, orienta o tratorista, como é que deve ser feito o plantio, como é que deve ser feita a semeadura, entendeu? Se é uma área com topografia que não permite tanto, mas que seja mecanizada, a gente orienta, vê se consegue aplicar em curva de nível, respeitando, né? Por conta das chuvas, que esse ano, essa época do ano nós estamos chegando, que são chuvas mais volumosas, né? Para evitar problema de erosão, tudo isso, entendeu? Então tem toda uma assistência acompanhada com aquele produto ali que você tá. Para você ver a importância da assistência até nessa parte de regular a máquina. Isso. Para você saber a quantidade exata que você vai jogar por hectare. Porque se você não regular a máquina, você pode jogar o quê? Uma ECD em uma área e acabar prejudicando essa própria área, né, Neto? Com pode certeza. Acontecer isso também, né? Isso, exatamente. Então é essencial ter essa assistência. Eu tenho essa experiência aqui dentro de casa. Eu fiz um plantio com máquina e fiz um manual. Pô, gente, eu não sei o que deu na minha cabeça, não. Mandei jogar capim de mão. Eu não sei mesmo. Uma área. Eu não tinha máquina na época, não tinha. Dinheiro, hein? Não, pior que não, né? E o pior não é isso. Às vezes o cara, né, na hora que o cara menos tem, é a hora que o cara mais faz merda, né? Tem hora que eu dar uns trem desse. E aí o seguinte, aí eu mandei jogar de mão. Aí eu lembro que a pessoa falou assim pra mim: rapaz, tá bem plantado, mas não se preocupa não que for bem plantada. Aí eu falei: rapaz, eu não sei se eu quero saber se ficou bem plantada não. Eu acho que eu quero saber se vai ter efetividade ou não. Com certeza. E aí, a outra área que eu fiz, plantada vizinha, com máquina, aí você olhava assim no chão, você não via aquela oferta de semente tão grande. Mas fechou igual. Exatamente. No mesmo tempo. É isso aí, Doval. Quando a gente fala, né? Aproveitando aqui falando da reforma, primeiro passo que o cliente tem que fazer é comprar uma semente de uma empresa idônea, entendeu? Uma semente certificada, entendeu? Uma semente que hoje essas sementes aí de todas as empresas aí, hoje eu trabalho com a SOESP, nós estamos falando de semente de 8 quilos por hectare, entendeu? Que vai formar muito bem. Aí o cliente às vezes preocupa, entendeu? Rapaz, 8 quilos é pouco demais. Aí só para explicar, digamos que vamos fazer uma continha rápida. 8 quilos de semente, vou botar aí que meu Brachiara decumbens aí, tô supondo aqui, porque eu não sei exato agora, mas eu tenho essa informação. Tem aí 60 sementes por grama, entendeu? 60 sementes por grama. Então nós estamos falando de 1 hectare é 10 mil metros quadrados, não é isso? Se você tem 10 mil metros quadrados e você jogou 8 quilos, você jogou 0,8 gramas por metro quadrado. Concorda? Então 0,8 gramas, digamos que uma grama tem 60 sementes, Vai dar 48. vai dar 48 sementes por metro quadrado. Aí digamos que tem 85% de germinação, aquela semente que você comprou. Sim, Multiplica por 85% aí. Vai dar 40. Nós estamos falando ali que vai nascer 40 plântulas por metro quadrado. Sendo que para você ter um estande de pastagem bem formado, final, são 5, 6 plantas por metro quadrado. Entendeu? Olha só. Então olha a janela que você tem. Olha o tanto de plântula que você tem aí, se vir um veranico, você perder, entendeu? Entendeu? Às vezes quando o cliente não compra muito essa informação, às vezes ele está inseguro por não conhecer ainda, aí você pesa a mão mais um pouquinho, deixando claro para ele que os 8 quilos vai resolver para ele. Se a topografia dele for boa, entendeu? Se o plantio for mecanizado, se a gente tem um implemento ideal para regular. Se o solo dele estiver ideal também. Exatamente, se o preparo de solo dele estiver bom. Então quando eu falo disso, eu estou falando de todos os fatores bom, entendeu? E quando a gente dá essa assistência, a gente chega nesse ponto ótimo. A gente busca, entendeu? Porque reformar pasto, você deve saber aí que vocês estão reformando, não tá barato. Não, caríssimo. As coisas têm subido de forma assustadora, entendeu? Então a gente tem que se profissionalizar e usar a tecnologia. Porque a tecnologia, né, usada de forma errada, ela é um tiro no pé. Ela torna o sistema muito caro e frustrante, né? Às vezes você ia gastar ali, sei lá, R$200 por hectare de semente, você gastou 500. É complicado. Entendeu? Então, exatamente isso, porque quando você parte realmente para você abraçar a tecnologia, é justamente esse conhecimento que vai te falar: rapaz, você está jogando 40 pés por hectare.
Exatamente. Tu não acha que Por é metro muito? quadrado, Por metro né? quadrado. Metro quer dizer, quadrado. sendo que você precisa de 5. 5, 6 plantas. Você tem 35, então, de garantia. Isso. É isso. Exatamente. Pô. Quer dizer, aí pra que você vai jogar 12 quilos? Às vezes o cliente, 20 né? quilos. Não é nem que às vezes ele procura só o mais barato, às vezes ele não tem essa informação. Ah, E talvez o técnico também que está vendendo não orienta dessa forma. mas Mas é não bom- faz essa continha. Mas é bom até deixar claro pro pessoal que não é qualquer semente, porque daqui a pouco Não. escuta, fala Uma assim, vamos semente- jogar 8. Hoje eu trabalho com semente pura, né? Semente incrustada, peletizada aí. Entendeu? Que realmente é uma semente idônea, de empresa idônea. Que você tá jogando ali sabendo que os 85% que ela fala de germinação, Ela Vai vai, vir. dar. vai ter, entendeu? Vai ter. Você tipo pode assim, mandar para um laboratório, para onde você quiser, que a germinação dela. Agora, vai bater. quando fala nesses 85, né? É 85 mínimo garantido? 80 a 85% de germinação. Pois é o mínimo garantido. O mínimo é 80%, 82%. É. Não, eu tô falando assim, é o mínimo garantido é 80%. Isso. Daí pra frente, vem sempre daí pra frente, né? Isso, exatamente. Rapaz, você vê, olha o nível de tecnologia que nós estamos. Nós estamos falando de uma semente incrustada, um negócio de altíssimo nível, puro. Aí você vai jogar 8 Livre de invasora. né? livre de invasora, livre de nada. É só semente ali do capim que você quer. Exatamente. Você vai jogar de uma forma direcionada e você vai ter um plantio ótimo, perfeito, ótimo. Com resultados, né? Com resultado. Como é que Às ele vezes eu falou, chego vem na de fazenda, né? Às vezes o cliente lá plantou uma área e já chamou a gente pra ir, aí tá lá igual cebolinha, né? Que a gente fala. De fora a fora. Aí o cara fala, rapaz, como é que essa semente é boa? Nasceu demais. Aí quando você vai fazer a conta, caiu 30 quilos de semente por hectare, entendeu? Ele podia ter plantado aí, se fosse de uma semente pura, 3 hectares. 3 4 quilos. hectares talvez. Entendeu? O que aconteceu comigo foi isso, quando eu fiz na mão. É. Quando eu fiz na mão, caiu, acho que... Eu joguei, não foi incrustado, não, foi normal. Era pra ter jogado, acho que... agora eu não lembro a recomendação, não. Mas era pra ter jogado uma quantidade lá, acho que um saco por hectare. Caiu tipo 3 por hectare. Porque na mão... E outra coisa, aí você olhava... Não, quando começou a nascer, você fala... Ih, meu Deus, nasceu tudo. Nasceu nada. É que Porque falhou muito. A mão não pega tudo. Exatamente. Não tem jeito. nesse lado direito aqui ele tem mais força que isso. Você não consegue, né? De forma manual, você tem uma distribuição uniforme. Eu acho que de assim, forma alguma. o uso da mecanização é um negócio que veio para ficar, né, Neto? certeza. Principalmente na agricultura. E a pecuária, ela vive uma nova fase, Exatamente. que é a fase de você tratar, de você cuidar da planta. Porque antes a Exatamente. gente só cuidava do boi. Né? Eu gostei muito da colocação aqui de menino da agrogenética. João João Gabriel. João Gabriel. Gostei muito da colocação dele, que você, antigamente a gente chegava e olhava pro boi. É, Hoje a gente olha para baixo primeiro, depois é olha pro boi. verdade. Né? Então assim, Exatamente. eu acho que mudou muito essa visão. Hoje É o você... tripé ali, né? Quando você fala em produção. Nós estamos falando ali na base, nutrição, né? Que é a produção de uma forragem de qualidade está ali na base. No meio vem ali sanidade. E na ponta é a genética, né? Sim. Você tem que ter isso aqui para você ter uma genética ali para responder. Porque se entendeu? a nutrição não for boa, não tem Exatamente. genética que dê resultado. Você é zootecnista, Doval e produtor, vocês podem falar melhor do que eu. Que leite e bezerro entra pela boca, né? É. Com certeza. Ô, meu filho. Leite sem, e bezerro entra pela boca. sem dúvida. Não é isso? Você bota um bezerrinho apartado numa manga ruim pra você ver. Isso. Aí já esquece. Não vira uma vaca nunca. Pega vaca que não tem a nutrição boa, a primeira coisa que para é a reprodução. Exatamente. Aí já não tem Já bezerro. nasceu, já não tem bezerro, já compromete sua receita Com certeza. no próximo ano, né? Quem vive do corte aí, quem vive da venda do bezerro. Sim. Entendeu? E outra coisa, vaca, a gente mesmo aqui com gado de corte, a gente trabalha com cria. Né? E a gente sabe que na hora que falta isso aqui, ó, meu filho, É, falta comida, já foi. exatamente. Acabou. Vaca já não responde como respondia antes. É Para isso aí, tudo. Os Exatamente. protocolos, né? Com certeza. Esse ano aí, né? Tá um ano difícil, né? A chuva deu uma maltratada na gente aí. Deu, você é doido. A chuva tem oscilado aí de forma que preocupante. Até se planejar tá difícil. Tá. A verdade é essa. Ô, Neto, e como é que Ano foi? passado nós pegamos um ano muito bom de chuva, né? Foi. Bom, E o até retrasado- dezembro. Retrasado também foi bom. Pois é. Até dezembro pegamos um ano bom de chuva. Dezembro a chuva. Tem gente que fala que teve veranico. Não teve veranico, teve uma seca durante as águas. Foi. Não foi a chuva voltou, não sei se foi março ou abril. Foi. E depois cessou de novo. Ô, Neto, ano passado aqui mesmo, a gente só deu acho que foi o quê? 15 ou 20 dias de silagem, não foi? Foi. Pois é. Pro gado. E mesmo assim, porque Verde foi um o ano período que a gente todo, deu muito animal. oferta de e forragem tudo. o ano todo.
Ô, Neto, com essa situação dessa crisezinha aí que a gente tá passando, essa seca nas águas, né, que a gente tá tendo aí, que a gente teve, que se estendeu até a seca normal nossa, como é que foi as plantios? Você teve alguma experiência com plantio de inverno? Não, Dorval, esse ano A recomendação foi não fazer. foi não fazer. Foi a mesma nossa aqui. A Entendeu? gente ia fazer, depois eu falei, gente, não, vamos fazer. Eu não A gente fiz. conversou e tal. Teve alguns clientes, né, em algumas regiões também, regiões mais frescas, região de Catiba, que chove um pouco melhor, apesar que até a região Catiba, como é a região de cabeceira que é aqui próximo, a chuva esse ano deu uma maltratada grande, entendeu? Foi. Mas teve gente que reformou e com essa chuvinha aí, nasceu, tá segurando. Pedir a Deus que continue, né? Nós fomos surpresa aí agora início de setembro, com essa chuva que não tava marcando esse volume. Foi. Entendeu? Eu tenho 33 anos. Se eu lhe falar que eu vi uma chuva início de setembro, com cara de chuva das águas, com cara assim, né? Com trovão, com relâmpago, né? Eu não vi. Início de setembro, não. Vem a chuva das amas, que o pessoal mais antigo chama, né? Que é aquela chuva que vem em final de setembro. Sim. Mas uma chuva início de setembro com cara de chuva das águas eu não vi. Aí o tempo deu uma cessada agora de novo. Vamos pedir a Deus que a chuva das águas não atrase, né? Pra gente não atrasar a estação de monta. Que não volte atrasar a programação Assim, normal. Porque, meu amigo, você está. É isso. O complicado que a gente vê é muito isso também, né, Neto? A gente precisa ter muito cuidado com o manejo das nossas pastagens, porque chega uma época de seca dessa. Se você não faz um manejo correto, você pode ter acabado de reformar. Você vai matar a sua pastagem todinha. Com certeza. Então, às vezes a questão que eu enxergo também é que não é só você manejar. Não é só você reformar, adubar e tudo mais. É você manejar também, né? Isso. Esse acompanhamento de manejo também, né? Vocês estão fazendo. Faz sim. Todo esse acompanhamento, orientar o cliente, né? Quanto a altura de entrada, quanto a altura de saída daquele pasto, né? E existe, Dorval. As dificuldades existem e vão continuar existindo. E existem algumas manobras que a gente faz para diminuir os impactos. Uhum. Lógico, uma vez ou outra você vai ser pego de surpresa. Mas a gente tem que se preparar para isso diminuir cada ano que passa, né? Como você aqui na fazenda já produz uma silagem aí em grande escala, né? Para o seu rebanho. Isso é uma forma, né? Estocar comida. Para mim isso é fantástico, é caminho sem volta. Teve a live essa semana aí, fantástica aí com Paulo Suassuna, né? O papo aí da Palma aí, a nível Brasil. Entendeu? Então existe alternativa. O que a gente não pode é continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultado diferente. Não vai ter. Entendeu? Não adianta a gente ficar se lamentando todo ano de braço cruzado, a mercê do céu, a mercê da chuva. A seca vem todo ano, ou fraco ou forte, mas tá aqui todo Exatamente. ano. E todo ano tem produtor sendo pego de surpresa. Isso que não Exatamente. pode mais estar acontecendo. Não pode. Né? Entendeu? Ano passado não teve seca, não foi? Isso. A gente não teve seca e mesmo assim a gente vendeu, acho que foi 300 toneladas de silagem ano Pois passado. 2020. Exatamente. Você entendeu, né? Então assim, não teve seca e vendeu. É. Não é que não teve. Foi uma Exatamente. seca mais atenuada, mas teve. Isso. E é uma época de baixa. E outra, Daval, quando tá chovendo em Tapetinga, o sertão às vezes não choveu. Sempre vai estar seco em algum lugar e vai estar chovendo em algum lugar. É muito difícil você pegar um ano que choveu o ano todo. Você vai Em todas as regiões, entendeu? Sim. Você vai aqui pro extremo sul, o povo tá reclamando de chuva. Exatamente. É isso aí. Ali naquela região de Canaveiras, né, que entrei é. recentemente. Eu falei, rapaz, tá chovendo demais, chovendo não sei o quê, demais. tá começando a Exatamente. alagar as baixadas, não sei o quê. Então, a mas- gente orienta os clientes, né, a se preparar para atravessar melhor esses períodos. Como você pode? Reserva estratégica, um próprio diferimento de pasto, né? Quer vedar um pasto aí, né? Pra De se braquiária, preparar. digamos, porque os pânicos, a não ser que você dê uma pressão de pastejo nele muito grande, lá para março, abril, para você baixar bem o resíduo dele, que aí você já foge da parte de manejo ideal daquela planta, para ele entrar numa condição boa. Mas a gente não orienta fazer diferimento de pasto em pânico, entendeu? Eu falo, caso a propriedade não tenha, né, braquiária, que é muito difícil hoje, mas a gente orienta muito hoje de diferimento de pastagem em áreas de braquiária. O que é diferimento? É você vedar ali 2, 3 passos da fazenda, né, e deixar ele com aquele resíduo ali, um feno em pé, que a gente chama, pra você poder entrar o período da seca. Entendeu? Você coloca um proteinado no coxo aí e vai embora. Entendeu? Pra você não ficar tendo aquele animal, aquele boi sanfona,
Ganha na zaga, perde na seca. Você mantém pelo menos esse período. Ele não pode não ganhar, o que ganha pouco, mas ele vai manter. Com certeza. Entendeu? Então acho que é por aí. As adubações hoje vêm de forma estratégica também. Já tem cliente procurando aí, querendo, justamente por causa dessas intempéries climáticas aí, querendo fazer adubação de forma estratégica, entendeu? Para atravessar o período da seca. Não a adubação ainda, digamos assim, de produção para girar o sistema o ano todo, entendeu? Uhum. Mas pelo menos aquele pasto ali, a gente chegar aí, né? Talvez uma massa maior. Entendeu? No final do verão aí, que é a época que mais vegeta, fazer algumas adubações, vai dar um pasto, uma adubação nitrogenada, pra gente poder entrar aquele período seco com oferta de forragem, entendeu? Quando a gente pensa em pastagem, a gente não pode dissociar muito da ideia da gente fazer divisão de pastagem. Quando a gente fala de diferimento de pastagem não existe diferimento de pastagem sem divisão, não é isso? Exatamente. E como é que você... Porque, por exemplo, a gente tem algumas teorias que hoje permeiam aqui o nosso conhecimento. Aí fala bem assim, quanto mais dividir, melhor é. Só que eu acho que isso vai muito da região também. Isso, exatamente. Porque se você pegar alguma região que é um pouco mais seca, se você dividir muito, o manejo fica mais complicado. Intensificar demais é complicado, entendeu? Você vai investir muito em infraestrutura, ali em cerca. E, né, quando a gente fala em divisão de pastagem, hoje basicamente, a gente pensa em implantar um rotacionado na fazenda, né? Todo mundo hoje, tem muita gente que a gente nas horas vagas, né? O final de semana às vezes a gente trabalha também, né? Particular para fazer divisão de pastagem, mapeamento de fazenda, implantar rotacionado, entendeu? Então, não tem como eu falar hoje em montar um projeto sem pensar em um rotacionado, entendeu? Eu tenho um cliente que ele brinca comigo, a gente implantou o rotacionado na fazenda dele, né? E ele fala assim, Neto, eu não sabia que cerca era tão bom em minha vida como eu sei agora. Entendeu? Ele falou, não sabia. A fazenda chegava, né, nas águas com um ar, né, 0,8 na seca. E chegava março, abril, maio, quando começava a secar, ele já estava meio que desesperado, tendo que abaixar a lotação para não degradar o pasto, entendeu? E aí, quando a gente redimensionou a fazenda, dividiu a fazenda, ele foi para capacidade de suporte com 1,4A, sobrando forragem na fazenda. Ele fala, rapaz, eu não sabia que cerca era tão bom. Quando você faz cerca, quando você faz divisão, você limita aquela área que o animal tem que comer, entendeu? Normalmente os pastos grandes, acontece o quê? Super pastejo próximo às aguadas e subpastejo no final do pasto. É verdade. Às vezes você chega na fazenda e o cliente está reclamando para você que está sem capim, está sem comida, como usa o termo, e na verdade você vai ver que a fazenda está com um problema muito maior de manejo do que de falta de forragem, entendeu? A gente tinha uma manga aqui que era interessante. Você chegou aí nela com a gente, você lembra o que é que eu falei, Neto? Lembro, lá atrás. Isso. Embaixo aqui o gado come bem, mas lá em cima não come. Isso. Aí na hora que o Neto começou a subir, ele falou assim, nem eu ia comer aqui em cima. Você tá doido de bater essa ladeira aqui para chegar aqui em cima? Com a divisão você força o consumo, né? Exatamente, você força o consumo. E você aumenta a sua capacidade de suporte na fazenda, entendeu? Eu acho interessante que você consegue também botar áreas iguais. Isso. Você pode colocar, por exemplo, não, tudo que está no alto eu vou botar mais alto aqui, tudo que está no baixo eu vou botar mais baixo aqui, né? E você realmente força o animal a realmente estar por ali, pastejando por ali. Ô Doval, é engraçado como a gente vê, né? Hoje você vê muita gente, né? Falando de GMD. GMD é importante, é extremamente importante. Mas o dia que o produtor começar a fazer conta de capacidade de suporte, a pecuária vai dar um salto absurdo. Concordo. Você entendeu? Um exemplo, você tem um animal talvez aí ganhando 700 gramas, né? Aí tem gente que às vezes briga. A nutrição é importantíssima, não tô falando. Mas às vezes briga ali com um mineral ou com outro para aumentar 50 gramas ou 100 gramas, entendeu? Aí você faz essa conta de um animal aí, né? Botar um UA para facilitar a conta. Um animal de 450 quilos. Um animal ganhando 700 gramas por dia. Aí você vai para 1,4A, 1,5, entendeu? Nós estamos falando aí de quanto? Nós estamos falando aí de 350 gramas a mais por área, entendeu? Essa conta poucos produtores fazem.
Isso é verdade. Entendeu? Fica muito preocupado. Porque meu bezerro tá ganhando 700 gramas, eu tenho que desmamar ele com 7 arroba. Entendeu? Sabendo que se ele tivesse ali com 1.3A, 1.4A, 1.5, 1.8, a depender do nível tecnológico dele, Colocava mais animais. colocava mais animais na área, então ele ia ter um ganho muito maior por área. Entendeu? Paulo Suassuna falou algo parecido com a palma. Ele fala assim, se eu irrigar, se eu tivesse uma área irrigada, eu não ia colocar na alinhamentozinho, não. Eu ia adensar na cova e ia colocar 4 palmas. Não ia colocar 1, 2, não. Eu ia colocar 4, por quê? Tudo bem, mas aquele pé individual não cresce. Aquele não, mas na hora que você bota o crescimento dos 4, é maior do que você botar 2. É Então, isso é interessante que você... E o cálculo de rentabilidade de propriedade, você trabalha em propriedades grandes, Isso. de altíssimo desempenho. E eu tenho certeza que todo mundo nessas propriedades fala isso, que é o cálculo do momento. É o retorno por hectare. É isso aí. Na hora que você fala de retorno por hectare, você fala bem assim, bom, beleza, mas antes eu criava 0,8 por hectare, agora eu estou criando 1,4. Oh, que negócio fantástico. É Quanto vai maravilha. impactar no Aí a bolso? conta fica bonita. Você teve um aumento aqui de quase 80%. É Então a gente fantástico. não tem que fazer coisas diferentes para esperar resultado diferente, entendeu? Claro. Se não tem o capital, né, o aporte de capital, a gente sabe que para fazer uma fazenda, dividir ela todinha, é caro, não é barato, né? Estaca tá muito cara, arame, derivado do aço, então nem se fala. Também. Subiu de forma assustadora, entendeu? Mas que comece. Pegue uma parte da fazenda ali, vamos intensificar aquela área ali, vamos pegar ali um pasto ou 2, vamos dividir ele, vamos implantar um rotacionado, entendeu? Mas que tenha um projeto em mãos para dali dar sequência, porque eu tenho certeza, quem implantar um rotacionado aí em uma área, ele vai querer dar sequência, porque ele vai ver a capacidade de suporte subir de forma assustadora, entendeu? Controlar a invasora, né? Se for um nível melhor, corrigir o solo, adubar, entendeu? Isso tudo sob a orientação de um técnico, que é o primordial, entendeu? Nossa região é tão bem servida de técnico, entendeu? Que não tem o que reclamar. Não, tem não. A gente tem bons técnicos aqui na região e prova disso é até agora o tanto de técnico que a gente já trouxe aqui. Exatamente. E todo mundo trabalha aqui na nossa região. Com exceção de Paulo, né, que não é daqui Isso. da região, mas o restante todo mundo é daqui. E Exatamente. tem muito a contribuir. E, rapaz, olha, eu falo um negócio, Neto, que pra mim é verdade. O conhecimento técnico, ele te economiza o bem mais precioso da sua vida. É o tempo. Tempo. Exatamente. O resto, meu amigo, você corre atrás. Corre atrás. É Agora, isso aí. tempo você não corre, não. Exatamente. Tempo passa. Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. A gente não tá pra tá trabalhando de forma amadora, né? Acho que isso a gente tem que deixar isso pra trás. Claro. Entendeu? Na hora que você vê que essas tecnologias, esses conhecimentos todos estão ao alcance da nossa mão e o conhecimento técnico que ele se paga na primeira rodada de lucro que você tem, ele se paga não. Você paga 10 vezes o conhecimento técnico na primeira rodada de verdade. retorno que você tem com o investimento naquela área. Investir em tecnologia e conhecimento, você nunca é jogado fora. Com Nunca é certeza. dinheiro jogado fora. Quando a paga. gente, Doval, outra coisa que acontece muito, assim, é quando a gente atravessa esses períodos mais críticos, né? Que foi 2016, essa estiagem agora também. Se essa chuva não cai agora em setembro, o negócio tinha apertado para muita gente. Como apertou, muita gente teve que tirar gado, arrendar a fazenda fora, mandar, entendeu? Aí muita gente pensa logo em quê? Em irrigação. A maioria, né? Eu tenho muito cliente procurando, querendo irrigar a área, assim, como se fosse a salvação, entendeu? Da Sim. fazenda. E tem que lembrar que irrigação não é barata também Exatamente. não. É caríssimo. Irrigação é a ponta da pirâmide. Eu só falo em irrigação para um cliente meu que está buscando um nível tecnológico bom quando toda a fazenda dele estiver redonda, entendeu? Quando ele tiver a fazenda toda dividida, quando ele tiver fazenda com aguada artificial, que a gente sabe que é o desempenho animal bebendo em um bebedouro, é infinitamente maior do que bebendo nessas aguadas naturais aí, entendeu? Quando a fazenda estiver controlada de invasora, sem invasora nenhuma, não é isso? Então, a partir desse momento aí, quando ele já está com esse nível tecnológico, manejando bem a fazenda, respeitando a altura de saída e a altura de entrada, né? Da pastagem, tudo direitinho, aí você pode pensar em uma irrigação, né? Para aumentar a sua capacidade de suporte dentro da propriedade. Porque às vezes o cliente,
quando ele te leva na fazenda, ele fala assim, rapaz, eu vou fazer aqui um exemplo, 10 hectares de irrigação, 20 hectares de irrigação. Hoje nós estamos falando de o quê? Um custo de uma irrigação, 15, 20 mil? Nada. Com mão de obra, 20 mil reais? 25, 30. PVC hoje foi lá pra... Não, resina de cano, Não. resina, né? Cano subiu de forma assustadora. Era invertido. Antigamente, resina era barato. O Exatamente. cano era irrisório o valor, você tinha mais custo com mão de obra. Isso. Hoje em dia, mão de obra ficou mais barato do que o próprio cano PVC. Mais a Exatamente. resina, né? O material de PVC. Mas Entendeu? desculpa te interromper. Não, tranquilo. Então, esse cliente, às vezes, ele tá preparado ali com recurso, né? Digamos, para fazer 10 hectares de irrigação e gastar 200, 250 mil reais. Sendo que se ele pegar esse dinheiro e fazer um trabalho, né? E quando eu chego na fazenda, não é porque eu trabalho na área, não, de herbicida. A primeira coisa que eu busco na fazenda de qualquer cliente antes de divisão de pasto, a não ser que o manejo esteja muito ruim da fazenda, sobrando muito capim em algumas áreas, aí eu oriento logo dividir pasto. Mas é controlar a invasora. Uhum. Quando você controla a invasora em sua fazenda, a capacidade de suporte já vai lá para cima. Pode ter certeza disso. Quando você elimina a invasora, você já tem um ganho absurdo na capacidade de suporte. E a partir daí implantar as divisões de pastagem, entendeu? Uhum. Então, quando o cliente fala para você que ele está com um capital ali para fazer 10 hectares, nós estamos falando aí de 200 mil reais, 250 mil reais. Não é um dinheiro pouco. Não. Aí às vezes você vai ver a fazenda, tá com vários pastos aí, né? Que a gente chama o termo, né? Popular aí, tá encapoeirada, várias mangas encapoeiradas, entendeu? Que com aquele dinheiro ali, ele faz a limpeza de todos os pastos da fazenda, faz divisão de pastagem e ainda sobra dinheiro. Entendeu? A maioria dos casos, eu asseguro para você que o cliente vai ter um ganho muito maior se ele fizer isso do que ele pensar na irrigação em si, entendeu? Eu sempre... Irrigação é a ponta da pirâmide. É uma ferramenta fantástica, usada de forma inteligente, associada à tecnologia. Entendeu? Neto, Não tenha dúvida. Mas outro... acontece muito isso. E um outro fator da irrigação é o custo recorrente. Exatamente. Você tem um custo recorrente mensal Isso. alto, velho. Às vezes o cliente acha que só a implantação do sistema que resolveu os problemas dele, entendeu? Ele esquece da manutenção da irrigação. Ele esquece de fazer aquela conta ali, que uma irrigação aí, você faz uma conta em cima de 10 anos, né? É. Entendeu? 10 anos você vai ter que dar manutenção pesada dentro dela. Cano, as pessoas. Ele esquece, tudo, né? entendeu? E, Neto, uma coisa de irrigação interessante que a gente sempre comenta é o seguinte: a irrigação, além de tudo, ela tem que ser uma coisa extremamente... Assim, que ela é um nível tecnológico alto. Então o cara tem que saber quando irrigar e quando não irrigar. Exatamente. Porque muitas vezes você chega, você faz uma irrigação no feeling, no cara que está sentindo ali e tal, e ele tem um prejuízo grande porque ele tá jogando água no momento que não precisava. Exatamente. Que é pior do que não jogar. Com certeza. Para pastagem, né? Obviamente. Isso. Em outras culturas é diferente. Exatamente. Mas, por exemplo, quando o cara fala de milho mesmo. Milho mesmo teve uma época aqui que na área que a gente implantou, a primeira área que a gente implantou, a segunda área que a gente implantou, quer uma aguinha? Vou tomar um pouquinho. Na segunda área que a gente implantou, a gente teve uma área que alagou. Entendeu? Sei. Por falta de drenagem. Isso aí. Alagou numa chuva que deu, alagou e tal. Só que não tinha como eu deixar de irrigar exatamente aquela área e continuar irrigando o restante. O milho naquela região morreu toda. Todinho. O povo, homem do campo, usa aquele termo, né? O milho chumbu. Chumbou. Então, isso aí. E Tudo aí... demais é sobra, né? Exato. Tudo em excesso. Os professores sempre falam que a diferença do remédio e o veneno é a dose. É isso aí. Não tem como você falar hoje em irrigação, implantar um projeto de irrigação, sem ter um técnico especializado em manejo de água, entendeu? Exato. Entendeu? Não tem como. E hoje em dia os instrumentos eles não são caros, porém eles necessitam de conhecimento. Porque, por exemplo, você botar uma bateria de tensiômetro na área de irrigação não é cara. Isso, exatamente. Nós estamos falando de investimento aí, por exemplo, 10 hectares, 250 mil. Nós estamos falando de umas baterias de tensiômetro, você vai gastar no máximo que 2, 3 mil reais para botar a bateria de tensiômetro. Você botar um pluviômetrozinho ali com tal, não sei o quê. Então, na hora que você bota tudo isso aí na ponta do lápis, é barato. Porém, a interpretação desses dados, você fazer análise, você acompanhar e tudo mais, isso é que é o difícil. Isso aí. Porque o irrigar é relativamente fácil. Exatamente. Porém, saber quando irrigar e quando não irrigar
Isso. É barril. E outra, Doval, a água é um bem maior que a gente tem, né? Sem água não tem vida. Então a gente tem que fazer o uso racional da água, entendeu? Claro, Quando eu falo manejo de água, é manejo de irrigação, né? claro. É manejar direito ali, é como você falou de tensiômetro. Você ter ali né? Você saber como é que tá o seu solo de umidade, como é que não tá. Se precisa de lâmina d'água, se hoje precisa de meia hora de irrigação, se amanhã precisa de 1 hora. Entendeu? Então tem que ser por aí. A tecnologia ela anda muito aliada à produção e acho que assim, não a produção, mas a eficiência. Com certeza. Porque muitas vezes não é você chegar e falar assim, nessa roça de milho eu vou botar 80 toneladas por hectare. Beleza. Seu custo foi quanto? Meu custo foi 3 vezes maior. Para botar o quê? Mais 10 toneladas? 20? Às vezes não compensa. O cara tem que parar bem e pensar e analisar porque não é bem por aí. E Neto, voltando a essa área de herbicida, Neto, com essa crescente da utilização de herbicida, a gente tem algumas invasoras que elas são pragas conhecidas aqui na região. Isso. E uma delas, eu não querendo ofender ninguém aqui, mas e nem porque o nome é o nome popular. Sei que você vai falar. Pois é. Fala o nome técnico aí para não ter que falar o nome popular. O esporobolos índicos. Pronto, esporobolos índicos. Desculpa aí todos os mineiros, né? Que aqui a gente conhece como bufa de mineiro, entendeu? Exato. Não querendo ofender nenhum mineiro, mas porque como conhecido lá, e lá é conhecido como bufa de baiano. Então. Bufa de baiano. Mas é uma praga que nós temos aqui na nossa região. Como é que você já está tendo alguma forma de manejar isso? Doval, realmente as infestações aí do esporobolos índicos, né? Que é o bufa de mineiro, ele tem ganhado, né? Proporção de forma assustadora aí. Você desce hoje aqui para essa região aqui de Potiraguá, o tanto de pasto você vê infestado com bufa de mineiro assusta, entendeu? As pastagens muito degradadas, entendeu? Por que se dá essa infestação tão alta, né, do bufa de mineiro? Fertilidade de solo, manejo principalmente, entendeu? Você pode ter certeza que um solo equilibrado nutricionalmente, com a braquiária dentro, bem manejada, vai aparecer o bufa de mineiro? Vai, mas de forma bem restrita. Ele acaba inibindo. Exatamente. Nós estamos falando de uma braquiária, nós estamos falando de um material genético que ele foi produzido ali para expressar o máximo potencial produtivo dele. Entendeu? Um bufa de mineiro em condições ideais de solo, de fertilidade de solo, ele não vai conseguir competir com a braquiária. Entendeu? A braquiária vai abafar ele, chegar a um ponto até de manter ele em um nível de controle que não incomode tanto. Entendeu? Eu sou muito realista. Eu não acredito que nós vamos acabar com o bufa de mineiro em algumas propriedades. Nós temos que conviver com ele de uma forma que ele está ali, mas que não lhe incomode, entendeu? Você reduziu, que não traga, né, prejuízo para você. E uma das melhores formas é manejar bem a passagem. Exatamente. Conseguir reduzir uns 80% do bufa de mineiro, pô, já é um ganho incrível. O que acontece? Hoje, quando a gente visita uma propriedade, que a gente chega lá que tem que reformar o pasto, que o problema lá não é herbicida, digamos, é reforma, e tem uma área muito infestada de bufa de mineiro, o que a gente orienta? Fazer a dessecação da pastagem. O que é a dessecação? É você aplicar, né, um glifosato aí, popularmente aí, né, que é o princípio ativo aí conhecido do Roundup, aplicar de fora a fora, dessecar aquela área, né, que é matar tudo, entendeu? Matou, dá uma mão de grade. Isso tudo requer tempo, às vezes o produtor falha aí, ele não se planejou tanto, e quando você fala para ele que a reforma vai ter que ser feita daquela forma, ele acaba recuando, porque a reforma, ela requer um pouco de tempo. Porque normalmente quando essas áreas estão muito infestadas, eu faço 2 recomendações de dessecação. No mínimo 2. Tem casos até de 3. Como é que é? A gente desseca a área, dá uma mão de grade na pastagem. Deixa vir. Isso. Espera a chuva cair em cima. Né? Dá uma mão de grade ali que você revolve o solo. A sementeira vai vir. Você desseca de novo. E aí avalia. Controlou bem? 2 dessecações, controlou. Aí você vai fazer o preparo de solo, né? Aí eu já oriento o cliente aí. A gente já coletou a amostra de solo daquela área. Já fez toda uma recomendação. Se pegar o calcário, a gente já vai fazer a calagem ali.
na área da reforma, entendeu? Hoje já tem fonte de fósforo que você pode jogar, né? Tem os adubos aí da Timac Agro, que são os adubos com tecnologia diferente, que você já pode jogar associada com calcário, entendeu? Que é o caso que o Super Simples não pode, porque os dois reagem e fica indisponível para a planta, entendeu? Por isso que eu falo, tem muita tecnologia hoje que dá pra gente agregar, entendeu? Quando a gente fala em reforma de pasto, você tem que pensar na longevidade da pastagem. A gente tem que acabar com aquele negócio de passar uma grade em cima e sair jogando semente atrás e achar que reformou o pasto, entendeu? A pastagem vai vir ali o primeiro ano, exuberante, bonita, o segundo ano, terceiro, mas vai chegar e ele vai começar a cair a produtividade dele, entendeu? A gente tem uma jazeira de calcário aqui em Tapetinga, tão pertinho, lógico, quando você vai fazer análise de solo lá, que o calcário daqui é dolomítico, você vai ver se pega dolomítico, mas se pegar o dolomítico, a jazida daqui tão pertinho, entendeu? Por que não jogar? Calcário é tão barato. Por que não jogar um fósforo? Aqui em Tapetinga, algumas áreas pega calcário, outras não. Vai muito do nível tecnológico do cliente. Quando o cliente está com um projeto ousado, que ele quer levar muito a capacidade de suporte dele, a gente tem que aumentar muito a saturação de base dele, né? Então você joga calcário para levar a saturação de base no solo, entendeu? Então, quando a gente fala em reforma, a gente tem que pensar na longevidade do pasto, como eu disse. Então, aí você vai fazer a semeadura aí numa área dessa. Aí já corrigindo também, quando a gente pega a área de bufa de mineiro, aí eu já saio dos 8 quilos de semente por hectare. Eu já aumento um pouquinho a taxa de semeadura, entendeu? Para eu fechar mais aquela área ali, para não dar tanto espaço. Por isso que eu falo, tudo depende do técnico, da avaliação lá na hora. Não existe nada engessado. Se fosse assim era muito fácil, tudo funcionava. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Se então fosse você assim, é só sair no vizinho e perguntar como é que ele fez. Exatamente. Mas não é. Exatamente. Então a gente aumenta a taxa de semeadura nessas áreas um pouquinho, para aquele solo fechar logo, né? Apesar que a planta ele vai sair um pouco estiolada, mas ele vai fechar, né? Competindo melhor com bufa de mineiro. Isso, dá um controle também, né? A planta fica acanhada ali e não vem. Isso, exatamente. E daí para frente, aí a gente trabalha com, né? Com herbicida aí seletivo, que hoje já a gente já trabalha e já tem alguns resultados aí com herbicida que tá controlando o bufa de mineiro e o capim não tá. Mas aí é segredo da profissão. Quem aí... quiser tem que procurar Netão aí para poder saber qual é esse herbicida aí. Mas tem dado resultado muito satisfatório. A gente já usa aí há um tempo. Aí isso aí é um ganho muito bom. É fantástico, né? A gente fala de uma praga que acho que... Eu lembro quando ela pegou mesmo, que ela veio mesmo violenta, que eu lembro, foi acho que em 2008, não foi? Foi mais ou menos por aí. Ela veio de uma forma violenta, assim, que o pessoal falava, rapaz, a região começou realmente lá para a região ali perto de Potiraguá. Aí o pessoal falava, rapaz, e a região de Tapetinga, Potiraguá vai se acabar. Por quê? Não, é o tal desse bufo de mineiro e vai acabar com a região. Aí eu falava, rapaz, não é possível. Aí você passava de um ano pro outro, aí tipo assim, tava só aquela mancha ali. No outro ano, quando você voltava, a manga tava todinha tomada. E hoje você vê que você tem conhecimento de reforma de pastagem que vai favorecer não surgimento. Herbicida. Tá funcionando de forma seletiva nele. Herbicida de forma seletiva, bicho. Olha. Um negócio impressionante, velho. Controla esse E é um negócio trabalhoso, né, velho? Não é um negócio assim que... Mas é fazenda, bicho. Não tem jeito. E depois, disso tudo feito é manejar o pasto. Eu até brinco com os clientes também, e eles falam assim, Neto, qual é o melhor herbicida que existe hoje? Eu falo, rapaz, o melhor herbicida que existe hoje é manejar pasto. Maneje ele, que seus problemas com invasora vai diminuir muito. Você tá doido. Entendeu? E assim, manejo correto, filho, é pra tudo. Manejo correto pra você poder ter longevidade do pasto, pra você poder ter... Desempenho animal. Capacidade de suporte mais alta, entendeu? Ô, Neto, meu amigo, se nós vamos continuar a conversa aqui, tem assunto para mais umas 10 horas de live aqui, mas isso aí. Realmente a gente tem um limitezinho. E, meu amigo, eu só tenho que te agradecer a sua presença e sua disponibilidade. Vim somar aqui no Mesa Rural Podcast. Só tenho a agradecer a vocês aí pelo convite, né? E nós estamos aí à disposição aí. Pode entrar em contato, a gente está aí para esclarecer qualquer dúvida, caso não ficou claro.
Sim. Entendeu? Pode entrar em contato. Meu telefone tá aí com o Dorval. Vou disponibilizar o contato aqui No grupo VIP também, Neto vai estar participando lá. participando. Vai Sempre que possível, porque ele viaja muito, ele vai responder vocês lá também. Mas quem quiser entrar em contato com você, pode ser pelo seu telefone mesmo. Pode ser o telefone, sim. Pronto. Você quer falar aqui ou quer que deixe anotado? Pode deixar anotado lá Então e... pronto. Vai estar anotado na descrição do vídeo. Vai aí no canal do YouTube. Lá embaixo vai estar na descrição do vídeo. E você pode também entrar no grupo VIP nosso, que o Netão vai estar lá participando com a gente também, para poder mandar uma dúvida lá, perguntar alguma coisa, ele vai estar. Lembrando, gente, não é consultoria. O grupo VIP, a intenção dele não é ser consultoria. A intenção é uma dúvida, interagir, entendeu? Gerar um contato, mostrar resultados. Diminuir a distância entre o produtor e o conhecimento técnico. A ideia do grupo VIP é exatamente essa. Então, é para isso que nós estamos lá. E, Neto, voltando a repetir, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Foi fantástico aí. Obrigado, Neto. E nós vamos estar juntos aí, com certeza. Pode contar com a gente aí, viu? Um abraço a todos aí. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E se Deus quiser, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.